Você é muito bem-vindo ao curso de pregação oferecido pela Associação Paulista do Vale. Meu nome é Emilson dos Reis. Fui pastor em diversas igrejas nas regiões central e sul do Brasil. E por mais de 30 anos, professor de diversas disciplinas na Faculdade de Teologia do UNASP, especialmente na área de teologia aplicada. Sou doutor em teologia pastoral e tenho livros publicados pela CPB, a Casa Publicadora Brasileira, e também pela Unaspress. Uma prioridade da igreja é pregar o Evangelho, anunciando a todos o amor de Deus e seu plano de salvação. Pregar é um dom concedido pelo Espírito de Deus, mas esse dom precisa ser desenvolvido e aprimorado. E isso pode ser feito através do aprendizado de procedimentos que foram empregados largamente e com sucesso pelos grandes pregadores do passado, aliado ao próprio exercício do dom. O curso de pregação que agora oferecemos trata dos aspectos espirituais da pregação, mas também da forma e das técnicas que devem ser empregadas no preparo e exposição de sermões. Ele é formado por 13 aulas e inicia focando o grande poder da palavra falada. A pregação é apontada como método designado por Deus para salvar a humanidade. As aulas que seguem analisam as diversas qualidades espirituais e outras características que o pregador deve desenvolver e tratam do modo detalhado das partes que compõem um sermão, mostrando qual a finalidade de cada uma e como devem ser preparadas. Tudo isso bem exemplificado. Também é mostrado como o orador pode se valer de ilustrações e outros recursos e como ele deve estudar o texto bíblico de modo que possa não apenas entender melhor, mas também preparar sermões que tenham uma mensagem relevante para os seus ouvintes. Ainda estudaremos sobre alguns tipos de sermões e a maneira de prepará-los. As últimas aulas analisarão a natureza humana, indicarão a melhor maneira de levar alguém a tomar decisões ao lado da verdade. Nelas serão examinados os tipos de ouvintes e como os sermões podem auxiliá-los. Enfim, temos a convicção de que essas aulas contribuirão para que você, pregador, pregadora, se comprometa com Cristo e sua palavra e se torne mais bem qualificado para o ministério da pregação, fortalecendo a igreja e conquistando pessoas para o reino de Deus. Esta é a nossa primeira aula e o seu título é O Poder da Palavra Falada. A palavra humana tem algum poder? Mesmo a palavra falada por uma pessoa comum sobre assuntos seculares, ela tem algum poder? Já aconteceu com você, bem cedo, em um dia qualquer, alguém lhe falar umas poucas palavras, proferidas em poucos segundos, que o afetaram profundamente? Você ficou muito triste e preocupado, a tal ponto que na hora do almoço não teve fome, e à noite o sono não veio? E você ficou pensando, como podem umas poucas palavras ferir tanto, magoar tanto? Felizmente, há manhãs em que pessoas nos falam coisas boas, e umas poucas palavras podem iluminar o nosso dia e até mudar o rumo da nossa vida. A palavra tem algum poder? É claro que sim. E esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal. A palavra é como uma faca. Na mão de um bandido pode tirar uma vida, mas na mão de um cirurgião, numa emergência, pode salvar uma vida. A palavra humana pode entristecer, angustiar, mas pode também animar, alegrar, convencer, persuadir, provocar mudanças, fazer as coisas acontecerem. É amplamente notado que o poder da palavra varia de um indivíduo para outro, de modo que quanto mais importante for uma pessoa aos olhos dos homens, maior será o peso, o poder de sua palavra. Desse modo, a opinião de uma autoridade sobre um determinado assunto
causará maior impacto na sociedade do que o parecer sobre o mesmo assunto feito por um cidadão comum. Também deve-se considerar que a palavra proferida em público alcança o maior número de pessoas e que, em consequência, pode ter um grande efeito. Há indivíduos que conseguiram até alterar o curso de uma nação ou mesmo da história humana, em grande parte devido ao poder da sua palavra. Palavra de Deus. Quando lemos ou ouvimos essa expressão, logo nos vem à mente a Bíblia Sagrada. E isso é correto, pois ela é a palavra escrita de Deus. Contudo, a palavra de Deus pode ser também falada. Aliás, muito tempo antes de haver a palavra de Deus escrita, existia a palavra de Deus falada. Viajemos agora em nossa imaginação para o passado, quando não havia céus, nem terra, nem dia, nem mês, nem ano. Só Deus, mais nada e mais ninguém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como foi que isso aconteceu? A própria Bíblia responde: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, de acordo com Hebreus 11, versículo 13. Esse foi o acontecimento mais grandioso e fantástico que já ocorreu. Deus simplesmente falava e tudo ia surgindo, conforme sua vontade e os planos que havia em sua mente. Disse Deus: haja luz, haja firmamento, haja luzeiros no firmamento, apareça a porção seca, produza a terra seres viventes. Sim, Deus disse: haja, e houve. Tudo que existe brotou da palavra de Deus. Essa palavra é o elemento mais poderoso que há no universo. Mas a palavra de Deus, que veio por intermédio de seus servos, também é igualmente poderosa. E isto é verdade não apenas com relação à palavra que eles escreveram, também com a palavra que eles proferiram. Aliás, geralmente antes de escreverem as mensagens de Deus, eles as proclamavam de viva voz. Assim, a palavra na boca dos mensageiros de Deus era a palavra de Deus. Relembremos aí alguns exemplos bíblicos. Quando Deus comissionou a Moisés para libertar seu povo, disse-lhe, de acordo com Êxodo 4:12, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. A partir daí, tudo que Moisés falava acontecia, do mesmo modo e no tempo por ele indicados. A palavra proferida por Moisés para Faraó, para o Egito, para Israel, era a palavra de Deus. Certa vez Josué, líder do povo de Deus, em meio a uma batalha deu ordem aos astros: Sol, detente no vale de Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, de acordo com Josué, capítulo 10, versos 12 e 13. Não apenas a Terra, mas o sistema planetário foi, de algum modo, afetado por aquelas palavras de Josué, porque eram palavra de Deus. Outro episódio elucidativo é o que ocorreu com Elias. Ele disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17, verso 1. Veio então um período de terrível estiagem, até que 3 anos e meio depois ele se ajoelhasse no cume do Carmelo e falasse com Deus para que a chuva voltasse. E dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva, de acordo com o livro de 1 Reis, capítulo 18, versos 41 a 46. Não poderíamos deixar de mencionar o poder da palavra de Deus nos lábios de Jesus. Em certa ocasião, diz o Evangelho,
Trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus 8, verso 16. Doutra feita, veio à sua presença um homem coberto de lepra, que suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus então falou: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Lucas 5, versos 12 e 13. Para um centurião que desejava a cura de seu servo, o qual estava a certa distância, Jesus disse: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Mateus 8, 13. Em outras circunstâncias, ao enfrentar uma grande tempestade dentro de uma pequena embarcação, ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos 4, 39. Verificamos assim que se a palavra meramente humana tem poder, a palavra falada de Deus, quer tenha sido proferida diretamente por ele, quer tenha vindo através de Cristo ou de seus servos, é ainda muito mais poderosa. Escrevendo sobre o dom da palavra, Ellen White afirmou que de todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de se tornar maior bênção do que este. Isso está no livro Parábolas de Jesus, as páginas 335 e 336. Lendo a Bíblia, aprendemos que Deus é o Criador do universo e que sua criação foi perfeita. Aprendemos também que o pecado causou alienação entre ele e o homem e tem agido para arruinar não só a espécie humana, mas toda a criação. Deus, contudo, preparou um plano para restaurar todas as coisas, de modo que tudo volte à perfeição original. Este plano tem como primeiro objetivo reatar a amizade entre Deus e o homem, mas busca também por fim a história do pecado, destruindo por completo a maldade em todas as suas formas e criando um novo céu e uma nova terra. Vamos agora considerar o que a Bíblia diz sobre a importância da pregação como parte integrante e fundamental deste plano. Primeiramente, analisemos um texto do apóstolo Paulo, onde ele declara ser impossível alguém se salvar se não houver quem pregue. Ele escreveu em Romanos capítulo 10, versos 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Encontramos aqui uma sequência de passos na forma de uma escada, cujo topo é a salvação e cujos degraus básicos são o envio de mensageiros e sua pregação. Observe a sequência de ideias, de acordo com esse texto lido. Mensageiros são enviados. Mensageiros pregam. Pessoas ouvem. Daqueles que ouvem, alguns vão crer. Aqueles que creem vão invocar o nome do Senhor. E quem fizer isso vai ser salvo. Em outra de suas cartas, o mesmo apóstolo declara que, visto como o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ele chama a pregação de loucura, porque era assim que muitos gentios a consideravam, de acordo com o verso 23. Quando eles ouviam uma história de um tal morto, pregado numa cruz como um malfeitor, que voltou a viver e que o perdão e a salvação dependem de se crer nele, eles simplesmente não podiam aceitar, pois nada parecia mais racional que isso. Você pode conferir em Atos 17, verso 32. Mas certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para os que foram chamados, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
Isso está em 1 Coríntios 1, versos 18 e 24. Vemos assim que a pregação, embora desrespeitada e escarnecida por muitos, é o instrumento escolhido por Deus para que os homens creiam e sejam salvos. Desde a antiguidade tem sido assim. O próprio Noé não somente aparelhou uma arca para a salvação dos que crescem, mas também foi pregador da justiça, 2 Pedro 2,5. Os muitos profetas de Israel também foram pregadores. Isaías, referindo-se à sua pregação e à de todos os demais profetas, indagou: quem creu em nossa pregação? Isaías 53, verso 1. Também é mencionado que ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Palavras essas de Jesus em Mateus 12, 41. O profeta Zacarias, por sua vez, falando ao povo de seus dias, perguntou: não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Zacarias 7, verso 7. Nas primeiras páginas do Novo Testamento, encontramos João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, versos 1 e 2. Logo depois apareceu Jesus pregando o evangelho de Deus. Marcos 1, 14. Na sinagoga de Nazaré, ele publicamente leu uma profecia de Isaías sobre si mesmo, a qual dizia: o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Isso está em Lucas 4, 16 a 18. Indicando que ele fora escolhido e capacitado por Deus para esta tarefa. A própria escolha dos discípulos tinha como propósito que eles, depois de aprenderem de Jesus, continuassem a obra da pregação. A este respeito, é dito que ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Marcos 3, verso 14. E Pedro, referindo-se à missão que o grupo apostólico recebera do Senhor, asseverou as seguintes palavras: ele nos mandou pregar ao povo. Atos 10, 42. Na igreja apostólica, a pregação era uma atividade prioritária. As curas, os milagres e outras ações específicas eram acompanhantes da pregação e tinham como objetivo chamar a atenção para ela, despertando o interesse ou confirmá-la como procedente do céu. Essa igreja primitiva chegou a ser tentada a relegar a pregação a um plano secundário, a fim de priorizar outra atividade nobre e necessária, a de cuidar dos pobres. Contudo, sob orientação do Espírito Santo, não cedeu. Isso está em Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Convém ainda lembrar que existem outras agências, hospitais, escolas, governos, ONGs, entidades de assistência social e filantrópica e assim por diante, que podem resolver ou minorar muitos problemas da humanidade, mas nenhuma delas pode cuidar da dificuldade primária e fundamental do homem, isto é, sua reconciliação com Deus, apontando a verdadeira necessidade e oferecendo o único remédio. Essa tarefa pertence unicamente à igreja. Assim, a igreja não é uma agência competindo com outras agências, mas uma instituição especial e especialista, com uma missão que só ela pode realizar: a pregação do Evangelho. Quando a primeira geração de cristãos estava desaparecendo, e o apóstolo Paulo pressentiu que seu próprio fim se aproximava, escreveu uma última carta ao jovem pastor Timóteo, um dos muitos a quem educara e treinara para o ministério, e que sem dúvida seria um dos novos líderes. Depois de lembrar-lhe que desde a infância conhecia as Escrituras, e como estas têm sua origem em Deus e podem conduzir à salvação pela fé em Cristo, ordenou-lhe que continuasse a tarefa da pregação. Suas palavras, nessa segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, foram as seguintes: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus,
que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ao encerrar sua carreira, o apóstolo tinha tal preocupação com o futuro do reino de Deus nesta terra, que, utilizando uma linguagem bastante vigorosa, colocou a Timóteo sob juramento, tendo a Deus e a Cristo como testemunhas, de que ele haveria de continuar a pregação da palavra de Deus. Esta injunção tem sido válida para os pastores e pregadores de todas as épocas e ainda o é na atualidade. O amado João, por sua vez, teve o privilégio de, em visões, contemplar o futuro da igreja até o fim dos tempos, e a viu concluindo sua missão. Imediatamente antes do retorno do Senhor Jesus, ele disse: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Isso está em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Pois este anjo, bem como os outros dois que logo acompanham, representa o povo de Deus, a anunciar a mensagem de Deus à humanidade. Assim, João viu a igreja, lá dos últimos dias, ainda pregando o evangelho. Finalmente, recordamos as palavras ditas pelo próprio Jesus: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Embora seja inegável que esse texto tenha servido de incentivo a todas as gerações de cristãos para que se dispusessem a pregar o evangelho, o modo como as palavras estão dispostas, sua ênfase, é antes apresentar uma realidade futura, para que chegará a ocasião em que o evangelho de Cristo terá alcançado todo o mundo. E quando isto ocorrer, a história do pecado terá seu fim e Cristo virá para inaugurar o seu reino de glória. Amigos, esta foi apenas a primeira aula, tem muita coisa mais boa para a gente ver aí pela frente, tá bem? Então eu convido você para nos acompanhar nas próximas aulas, para que sejamos ricamente abençoados, mas também nos preparemos melhor para pregarmos com eficácia a palavra de Deus. Vejo você em nossa próxima aula.